Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. 6:01 na Prever FM nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13, dia 13 de setembro de 2024. E bom dia, Juliana Marques, tudo bem aí? Bom dia, tudo bem e você, Ellen? Bora encerrar essa semana? Bora sim, bom dia a todo mundo que tá nos escutando. Bom dia a você que tá ouvindo a Prever FM aí pelo 100.9, pelo site preverfm.com.br, pela sua Alexa, ou que tá assistindo a live a partir de agora. Também você pode ver os bastidores da Prever FM o tempo todo. Hoje é dia 13 de setembro e no ano de 1987, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, o dono de um ferro velho abriu a Marretadas, uma cápsula encontrada numa clínica abandonada no centro da cidade. Da cápsula saiu um pó com brilho azulado que foi distribuído a vários curiosos que foram ao ferro velho. Esse pó era césio 137, um elemento que emite radiação e que é usado em radioterapia. O evento causou a morte imediata de 4 pessoas, contagiou milhares de outras, contaminou o ambiente e deixou toneladas de lixo atômico. Assim, hoje é o Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Hoje também é o Dia do Agrônomo. Apesar de ser designado como agrônomo, o título oficial do profissional graduado é o de engenheiro agrônomo. Algumas das principais funções do agrônomo estão relacionadas à agricultura em geral, grandes culturas, engenharia rural, zootecnia, etc. Esse profissional é também responsável por gerenciar produtos de origem animal e vegetal. Hoje é também o Dia Mundial da Sepse, que é uma doença grave, ainda pouco conhecida pela população. A sepse também é chamada de infecção generalizada. Muita gente já ouviu esse termo, né? É uma enfermidade que, se não tratada de forma precoce e imediata, se espalha rapidamente pelo corpo e afeta o sistema imunológico, dificultando o funcionamento dos órgãos. Hoje também é o Dia Nacional da Cachaça, bom para uma sexta-feira, né? A bebida com uma carga simbólica muito grande para a cultura e identidade brasileira, trata-se de uma das bebidas destiladas de maior consumo a nível mundial. E hoje é a vez dos aniversários das cidades de Caetés, no Pernambuco, Machado e Rio Novo, em Minas Gerais, Mercedes, Quatro Pontes e São Manuel do Paraná, no Paraná, e São João do Jaguaribe, Ceará, e Aruará, no Pará. Hoje é sexta-feira 13 e a sexta-feira 13 de qualquer mês é considerada popularmente como um dia de azar. Já o 13 é considerado um número irregular, sinônimo de infortúnio, somado ao dia da semana, de azar, sexta-feira, como o número de azar 13, tem-se pela tradição ser o dia mais azarado de todos os dias. Entre as superstições mais conhecidas existe a de que se deve evitar passar embaixo de escadas, quebrar espelhos sobre o risco de má sorte. As crendices dessa data ainda dão conta de que cruzar com um gato preto também é sinal de azar, e por causa disso, o risco maior é para os felinos do que para as pessoas, já que alguns fazem maldades com o pobre do bichinho. Hoje nós vamos ouvir inclusive alguns convidados que já passaram aqui pelo primeiro jornal para saber o que eles pensam a respeito de superstições. E você também pode compartilhar a sua aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 3440 1009. Você é supersticiosa, Juliana? Olha, eu não sou muito supersticiosa, Você mas... não tem nenhuma superstição? Eu acredito que não, mas quando a gente fala sexta-feira 13, não tem como, né? Todo mundo pensa que é um dia diferente. Tem até série de filmes com esse nome, né? Então, realmente é um dia... Eu acho curioso quando dá sexta-feira 13. É curioso, é legal. Eu acho bacana. Eu achava que eu não tinha nenhuma. E ontem, conversando com o Márcio, eu acabei lembrando que sim, eu tenho uma assim. Que é aquela quando cai uma faca no chão, vai dar briga em casa. Então, para evitar, para você cortar, digamos, essa maldição, você pega a pontinha da faca e faz 3 cruzinhas no chão para que não dê briga, para cortar o efeito da faca ter caído no chão. Nossa, dessa eu não sabia mesmo. Tá vendo? Tá vendo só? Vivendo e aprendendo. Tem todo tipo de superstição, Tem todo tipo de superstição. E a gente vai ouvir hoje, ao longo aqui nos breaks, a gente vai ouvir aqui a declaração de alguns convidados que passaram por aqui e entrevistas aqui no primeiro jornal também. Agora vamos às manchetes do dia. Dinheiro esquecido. Congresso autoriza governo a recolher até 8,5 bilhões de reais para fechar o orçamento de 2024. Governo Lula pretende confiscar terras de autores de incêndios criminosos, diz Marina Silva. E governo avalia o retorno do horário de verão por causa da seca. Deolane Bezerra pede soltura ao STJ. Câmara de
Câmara aprova projeto que aumenta para a mínima de prisão para crime de feminicídio para 20 anos. O TRE de Pernambuco alerta sobre golpe de convocação de mesários para as eleições. Hoje o quadro Harmonize com Homero Cordeiro é sobre a relação entre vinhos e queijos. Acho que é a combinação favorita, né? Eu acho que é a mais popular. A mais popular e, nossa, tô ansiosa já pra escutar isso. E a entrevista dessa sexta-feira 13 é com Fernanda Pisa, professora de inglês da Cupcake, que inclusive você ouve aqui durante a programação, vira e mexe aqui nos breaks, você escutam Hi, aqui é Fernanda Cupcake, e ela sempre vem com uma curiosidade das músicas que tocam aqui na programação da Prever FM. Agora vamos saber como é que fica, porque eu acho que todo mundo tá curioso pra saber, Juliana, como é que fica a previsão do tempo pra esse final de semana, hein? Bom, hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus, mais alta em relação aos dias anteriores, chegamos aí aos 35 graus, hein? E a umidade média relativa do ar fica em torno de 33%. No sábado, a temperatura segue semelhante. Agora, no domingo, a frente fria que a gente já vinha falando que ia chegar... Finalmente chega. Finalmente chega. Ufa. E as temperaturas caem. O dia terá período de céu nublado e à noite a possibilidade de garoa, mas bem um pouquinho de chuva mesmo. Só um sustinho. Mas a temperatura máxima vai ser em torno dos 23 graus, 20... já vai diminuir bastante as temperaturas, vai ser um dia um pouco mais fresco. E, assim, a próxima semana começa mais fria e chuvosa. Os estados que mais devem sentir a queda nas temperaturas são Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul do Goiás, os termômetros devem registrar a redução nas máximas no final de semana. Já no sudeste, o sistema deve amenizar o calor extremo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Agora, apesar do alívio nas temperaturas, o refresco deve ser momentâneo. Isso a gente observa. O domingo vai ser um pouquinho mais fresco, segunda ali, na terça-feira, e depois já volta a esquentar de novo. Ou seja, mal dá tempo da gente acostumar com o frio, já esquenta de novo. Isso. Os meteorologistas preveem que a trégua no calor deve durar no máximo 3 dias e depois volta a esquentar em quase todo o país. Mas o Brasil precisava um pouco dessa trégua, né? Precisa respirar um pouco, né? Que tá difícil com esse calor todo. Com certeza. Talvez melhore um pouquinho aí durante esses dias a situação de umidade relativa do ar. Mas, de todo modo, os meteorologistas têm falado que não vai ser suficiente para limpar completamente o céu, para acabar com o risco de queimadas, inclusive a possibilidade de chuva preta, né? Que a gente já viu no Rio Grande do Sul, em que mistura as partículas de fuligem com a chuva e chove aquela chuva... Aquela chuva que parece que a água já vem suja do céu. Já. E é bem isso mesmo, né? E agora vamos saber qual é a notícia inusitada do dia, aquela notícia diferente, curiosa, porque uma capivara entrou, passeou e ainda posou para foto no aeroporto de Florianópolis. Uma capivara entrou no terminal do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, passeou e foi até o local onde visitantes costumam tirar fotos. A concessionária que administra o local disse em nota que esses animais são monitorados para que não tenham acesso à pista dos aviões ou às áreas operacionais. O passeio da capivara foi flagrado por câmeras de segurança do terminal. Uma montagem com vídeos do animal foi divulgada na segunda-feira, dia 9, em uma rede social do aeroporto e tinha mais de 70 mil visualizações até o começo da noite. A concessionária informou que as filmagens são de 17 de agosto. Nesse dia, a capivara entrou no terminal durante a madrugada. Nas imagens, é possível ver o mamífero andando pelos corredores no andar térreo. Ele passa, inclusive, no corredor onde ficam restaurantes em frente aos banheiros. Em seguida, um monitor do aeroporto aparece para retirar o animal do terminal. A capivara ficou menos de 15 minutos no local. Ela só queria viajar de avião. E engraçado que ontem a gente teve a entrevista, né, com a veterinária do Sempas que falou sobre os animais silvestres, que muitas vezes invadem os espaços humanos e, por vezes, por condições ambientais, né? Sim. E a gente tem que ter todo o cuidado para lidar com esses animais. Agora chamar os profissionais. Você já imaginou? Você tá no terminal ali no aeroporto pra viajar, de repente você olha pro lado, você acha que é um cachorrinho, alguma coisa assim. É uma capivara dando um rolê. É muito inusitado mesmo. Agora, Juliana, me diz aí, o que o pessoal tá falando na internet? Qual é a notícia viral do momento? Então, tem uma trend que tá rolando na internet que é um pouquinho polêmica. Porque ao som de alguns funks, um post público no TikTok mostra um vídeo de uma brasileira de 11 anos sorrindo para a câmera. No Instagram, a trilha sonora da foto de outra menina de 9 anos é uma música de funk também, com algumas palavras de baixo calão. Sim.
E esse é o resultado da dinâmica do desafio Se Garante na Beleza? Lançado por dezenas de perfis dedicados exclusivamente a isso nas redes sociais. Nos comentários estão outras crianças e pré-adolescentes implorando para também aparecerem nessas páginas. Elas dizem, me escolhe, me escolhe. Funciona assim. Para ter sua foto divulgada, o interessado, em geral de 8 a 13 anos, com perfil fechado e poucos seguidores, procura uma conta que propõe esse concurso. Em seguida, envie um oi por mensagem privada ao administrador da página. Começa então um período de torcida e de ansiedade para ser escolhido. Se for selecionado, receberá um oi como resposta e terá de dizer seu nome, sua idade e responder o Se Garante na Beleza, e enviar uma foto ou vídeo de si mesmo. O diálogo inteiro, com os dados pessoais e a imagem do pré-adolescente, é postado para centenas ou milhares de seguidores que avaliarão se quem aparece ali é de fato bonito. E normalmente quem reposta a imagem dos escolhidos ainda acrescenta um áudio de funk com letras maliciosas e palavrões. E há variações. Um dos perfis no Instagram pergunta também à criança da foto se ela é solteira. Todos os dados tornam-se públicos e ficam disponíveis para qualquer um com acesso à internet. O que provavelmente esses jovens não imaginam é que as imagens podem parar em sites de pornografia, em redes de pedofilia ou nas mãos de criadores de deepfake. Ou seja, nem toda trend de TikTok e enfim, das redes sociais são benéficas. A gente vem falando aí dos perigos, né, das redes sociais, ainda mais para crianças. Às vezes o pré-adolescente só quer se mostrar ali, se sentir bonito. Ele quer se sentir popular, se sentir querido, se sentir aceito. Ainda mais nessa fase, né, que a autoestima, a aparência importa tanto e pode cair na mão de pessoas tão maldosas, né? Por isso que eu digo, ainda falo da importância não de podar, de você controlar o acesso da criança ao celular ou à internet, mas ter sempre um adulto por perto e dar uma olhadinha sempre no que teu filho tá fazendo, onde ele tá acessando, com quem ele tá falando, porque às vezes realmente pode acarretar perigo pro seu filho. E as próprias plataformas deveriam ter políticas para barrar esse tipo de conteúdo, né? Para barrar, inclusive, o acesso a essas redes sociais de crianças tão novas, de 8 anos. Exatamente. Seria o mínimo, né? Sim. Prever FM 6h13. Esporte. E falando aí de Copa do Brasil, o São Paulo está eliminado da competição. A equipe empatou por 0-0 com o Atlético Mineiro nesta quinta-feira. O Galo entrou em campo em casa com a vantagem de poder empatar e ainda avançar para a semifinal. Na ida, os mineiros venceram por 1-0 no Morumbi, com gol marcado nos acréscimos. O São Paulo precisava vencer por 2 gols ou mais. Era preciso que o tricolor balançasse as redes para ganhar com a vaga direta na semifinal, o que não aconteceu. Tem muito torcedor paulista triste hoje. O elenco paulista foi eliminado e o time foi bastante criticado. Um dos principais alvos nas redes sociais foi o atacante Luciano. A torcida pediu para que o jogador fosse para o banco. Na semifinal, o Atlético Mineiro encara o Vasco, que eliminou o Atlético Paranaense na quarta-feira. Saravia recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Também nessa quinta-feira, o Flamengo eliminou o Bahia e avançou à semifinal, em que brigará contra o Corinthians pela vaga nas decisões. Arrascaeta foi autor do gol. O Flamengo fez 1-0. O uruguaio retornou depois de praticamente um mês parado. Ele saiu com lesão no posterior da coxa contra o Botafogo em 18 de agosto e foi novidade para a partida. E também esse final de semana a gente tem jogos do Brasileirão. Na semana passada a gente não teve por conta das eliminatórias da Copa do Mundo. E a 26ª rodada do Brasileirão tem início no sábado. A disputa entre Atlético Goianiense e Vitória abrem os jogos às 16 horas. O Fortaleza, vice-líder do campeonato, vai a Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense às 18h30. Lembrando que o Fortaleza, inclusive, perdeu essa semana na 19ª rodada contra o Internacional. O Corinthians encara o líder Botafogo no estádio Newton Santos às 21 horas. O Botafogo chega para essa partida com 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Corinthians vem de uma série de 3 vitórias e 2 derrotas. No domingo, o Bragantino recebe o Grêmio às 16 horas. E no mesmo horário, o Palmeiras joga em casa contra o Criciúma. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2-0. A equipe paulista está na 3ª posição com 47 pontos e vai continuar aí brigando pelo topo da tabela, né? Pela liderança. O Palmeiras agora está focado só no Brasileirão e vai, nessa reta final, vai brigar bastante. Já o Criciúma foi superado pelo Cuiabá por 2-1 e ocupa a 14ª colocação com 28 pontos.
E o Fluminense vai a Caxias do Sul para a disputa contra o Juventude. Já às 18h30, o Bahia confronta o Atlético Mineiro. E no maior clássico carioca, ocorre a disputa entre Flamengo e Vasco no Maracanã. O São Paulo visita o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro. Será um jogo importantíssimo em relação à briga pelas principais posições do torneio nacional. Cruzeiro e São Paulo somam 41 pontos e tentam se aproximar do G4 da classificação. No primeiro turno do Brasileirão 2024, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0 no estádio do Morumbis. Os gols são paulinos foram marcados por Lucas e Caleri. E hoje, pela 26ª rodada da Série B, ocorrem os confrontos paulistas. Novo Horizontino, líder da divisão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 19 horas. E Ponte Preta contra o Ituano às 21 horas. No domingo, o Santos, que está ocupando a vice-liderança da divisão, recebe o América Mineiro na Vila Belmiro às 16 horas. Bastante coisa, hein? Sim. E agora, continuando ainda falando de Copa do Brasil e de Corinthians, Prever FM 6h17, o Corinthians fatura premiação milionária com a classificação da Copa do Brasil. O Corinthians conquistou a vaga na semifinal da Copa do Brasil e vai embolsar uma premiação milionária. Após a vitória heróica por 3-1 contra o Juventude, o Timão receberá 9,4 milhões de reais. Com a soma do valor conquistado pelo acesso nas oitavas de final, o clube alvinegro soma 22,8 milhões de reais em bonificações por conta da competição nacional. Agora, o Corinthians vai encarar o vencedor do Bahia e Flamengo na semifinal da competição nacional, que no caso foi o Flamengo. Muito bem, e agora, quase virando para 6h18 aqui na Prever FM, a Chiles diz estar devastada pelo bronze ter sido retirado dela nas Olimpíadas. A americana Jordan Chiles voltou a lamentar a perda de medalha de bronze do solo da ginástica artística das Olimpíadas de Paris. Na quarta-feira, durante o MTV Video Music Awards em Nova York, a ginasta de 23 anos afirmou estar devastada pela decisão do Tribunal Arbitral do Esporte de retirar a medalha entregue para a romena Ana Barbuso. Chiles disse: "A maior coisa que me foi tirada foi o reconhecimento de quem eu sou. Não apenas meu esporte, mas a pessoa que sou. Não se trata de medalha, é sobre a cor da minha pele. É sobre o fato de que houve coisas que levaram a essa posição de ser atleta. E eu senti como se tudo isso tivesse sido arrancado." Jordan Chiles chegou a subir no pódio do solo das Olimpíadas de Paris, junto com a campeã Rebeca Andrade e também a americana Simone Biles. Foi o primeiro pódio 100% negro da ginástica artística em Olimpíadas, com direito a uma emblemática reverência das americanas à brasileira. No entanto, uma decisão da Justiça alterou o resultado da prova. Após a audiência realizada pelo CAS no dia 11 de agosto, a qual ouviu as partes envolvidas, o órgão considerou irregular o acréscimo de 0,100 dado à nota de Jordan Chiles. Esse acréscimo permitiu que a ginasta americana superasse duas romenas, Ana Barbosu e Sabrina Voinea. Sem ele, Chiles fica na quinta posição com 13,666. E Barbosu e Sabrina seriam as terceiras e quarta colocadas, respectivamente, com 13,700. Barbosu levou o bronze no critério de desempate da melhor nota de execução. A irregularidade, segundo o tribunal, com sede na Suíça, ocorreu porque o recurso dos Estados Unidos para a revisão da nota de Chiles foi pedido depois do prazo estabelecido no regulamento, que é de 1 minuto após o anúncio da nota. Para quem não se lembra, foi bem polêmico, né, esse caso nas Olimpíadas de Paris. Inclusive, a romena chorou bastante porque ela achou que a medalha de bronze era dela, depois viu que não era e depois foi para ela de novo. Foi uma baita de uma confusão. No meio da alegria imensa dos brasileiros de ver a Rebeca Andrade ganhando ouro, tava rolando toda essa polêmica. Tinha todo um pano de fundo ali com a medalha de bronze realmente, e a gente não esperava que isso fosse se estender tanto após as Olimpíadas, mas é isso que tá acontecendo e a Chiles ainda tá sentindo ter perdido essa medalha de bronze. Não, e realmente muito triste, né? Porque a romena perdeu a medalha de bronze ali na hora, ela já tava comemorando. A Chiles subiu ao pódio e agora a Chiles tem que descer do pódio de novo. Então, pra que fizeram isso, né? É complicado, né? Mas esse pódio 100% negro foi histórico. Foi histórico e a foto vai ficar emblemática pra sempre agora. Prever FM 6h20, antes da gente ir pro nosso primeiro break aqui do Primeiro Jornal, como eu prometi pra vocês aqui no comecinho, como hoje é sexta-feira 13, nós pegamos os depoimentos de alguns convidados que passaram aqui pelo Primeiro Jornal, falando quais são as superstições deles, o que eles acreditam como superstição e tudo mais. Então, vamos ouvir o primeiro e vamos ao nosso primeiro intervalo. Vamos ouvir primeiro aqui Clarita Balestrin. Olá, amigos do Primeiro Jornal.
que delícia, chegou mais uma sexta 13, né? Sexta 13 para mim é a mesma alegria de qualquer sextou. Mas eu tenho que confessar que eu tenho uma superstição, sim. Eu não passo embaixo de escada de forma alguma. Pode até não parecer tão perigoso, às vezes cair alguma coisa, né? Pode estar uma escada ali bem correta, de qualquer forma eu desvio da escada. Essa eu trago comigo já por uma vida inteira e creio que será bem difícil mudar. É a superstição que eu carrego e vai me acompanhar por toda a vida. Um abraço, ótima sexta-feira 13 a todos aí. A sua cidade no Primeiro Jornal. Prever FM 6h25 e atletas de judô do SESI buscam vagas nas Olimpíadas de Los Angeles. Nos dias 13 e 14 de setembro, atletas do SESI Judô, sediado em Botucatu, competirão no Grande Prix de Zagreb, na Croácia. Esse torneio é o pontapé inicial para a busca de uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Os 3 atletas disputarão em suas respectivas categorias em um dos eventos mais importantes do calendário mundial. Michel Augusto compete na categoria até 60 quilos, Michael, Marcelino e Vinícius Ardina até 73 quilos. O SESI afirma em seu Instagram que está comprometido com o desenvolvimento esportivo, seguindo no apoio e na preparação dos seus atletas de alto rendimento, oferecendo uma estrutura de excelência e fomentando o esporte em todas as suas vertentes. E lembrando que a gente já conversou aqui no Primeiro Jornal com o atleta Michel Augusto, que foi às Olimpíadas de Paris 2024. Verdade. Eu conversei com ele ontem, desejei boa sorte e eles vão dar mais informações pra gente na segunda-feira sobre como foi o campeonato. Muito bom. Prever FM 6h26, a Câmara Municipal de Botucatu recebe audiência sobre lei orçamentária anual. Na noite dessa terça-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Botucatu sediou uma audiência pública do Executivo Municipal para discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025. O secretário de Governo da Prefeitura, Luiz Guilherme Galerani, apresentou uma análise detalhada da proposta orçamentária utilizando gráficos e tabelas para ilustrar as previsões de receitas e despesas para o próximo ano. A LO possibilita que os objetivos e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sejam cumpridas. Galerani informou que a estimativa do orçamento bruto municipal é de R$ 811.806. No entanto, foi apresentado um valor ajustado de R$ 747.499, considerando a retenção de R$ 64.307 para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme a Lei Federal número 14.113/2020. Na reserva de contingência dos R$ 29.513 previstos, R$ 8.287 seriam serão destinados à Prefeitura, sendo R$ 7.287 para emendas dos vereadores e R$ 21.225 para o Botuprev, o Instituto de Previdência de Botucatu. Foi apresentado um comparativo entre as despesas por secretaria, comparando o orçamento de 2024 com o previsto para 2025. A maioria das secretarias apresentou reajustes semelhantes, com exceções. A Secretaria de Segurança terá um aumento, passando de R$ 9.740 para R$ 15.005, devido ao regime de trabalho especial dos guardas civis municipais e ao aumento do efetivo. Em contrapartida, a Secretaria de Infraestrutura terá uma redução, passando de R$ 45,372 milhões para R$ 29 milhões, em razão do fim da operação de crédito de R$ 12 milhões destinada ao setor e da divisão da Secretaria em Infraestrutura e Zeladoria. Durante a audiência, além da presença de vereadores, alguns munícipes estiveram presentes e puderam esclarecer suas dúvidas. Um cidadão questionou sobre a alocação dos fundos municipais, especificamente o Fundo da Criança e do Adolescente, que tem uma previsão de R$ 4,543 milhões e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, com previsão de R$ 1,242 milhão. O mesmo cidadão também levantou uma preocupação sobre o fato de o valor do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência para 2024
ser o mesmo apresentado em 2023, o que poderia resultar em uma redução dos serviços em 2025. Ele questionou sobre o período para a participação da comunidade nas discussões, se seria durante a elaboração com o Executivo ou no momento da análise pelo Legislativo. Gallerani respondeu que cada secretaria detalhará suas necessidades e que ajustes podem ser feitos durante o ano de 2025. Os parlamentares também levantaram questionamentos, incluindo um sobre os valores destinados às organizações de educação. As previsões orçamentárias são as seguintes: o ensino infantil, 25,751 milhões de reais, o ensino fundamental, 6 milhões de reais, educação especial, 2,9 milhões de reais e transporte escolar, 2 milhões de reais. Prever FM 6h29. Praça do Bosque recebe Feira da Casa do Artesão neste sábado. Neste sábado, dia 14 de setembro, a Praça do Bosque, em Botucatu, será palco da Feira da Casa do Artesão, um evento que celebra a arte local e a cultura brasileira. Das 9 às 17 horas, o público poderá conferir peças exclusivas feitas por artesãos da cidade, podendo conhecer e adquirir produtos feitos à mão, cada um com um toque único. A programação também conta com uma atração musical. A partir das 10 horas, a dupla Caio e Naná fará um show dedicado à música popular brasileira. Acompanhados de seus violões, eles prometem uma verdadeira viagem sonora através dos clássicos da nossa música. No repertório, sucessos que marcaram gerações como A Maçã, Zé do Caroço, Cotidiano, Dança da Solidão e Naquela Mesa e muito mais. O evento é uma oportunidade para quem busca produtos autênticos e quer se encantar com a diversidade cultural da música e do artesanato da nossa cidade. Prever FM 6h30, a abertura dos Jogos Infantis Plínio Paganini acontece hoje. A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza no período de 13 de setembro a 18 de outubro a edição 64 dos Jogos Infantis Plínio Paganini, com a participação de cerca de 1,6 mil alunos de 29 escolas municipais e particulares. A abertura acontece nesta sexta-feira, 13, às 19h30, no Ginásio Municipal Dr. Mário Covas Júnior, com o desfile das delegações e acendimento da pira olímpica. Os Jogos Infantis Plínio Paganini são organizados pela Coordenadoria de Práticas Esportivas da Secretaria Municipal de Educação e deles participam alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 8 e 11 anos. As modalidades são futsal, queimada, tênis de mesa e atletismo masculino e feminino, xadrez, damas e cabo de guerra misto. Prever FM 6h31. Sabesp inicia inundação diária da represa do Rio Pardo em Botucatu. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, anunciou que a fase de inundação da represa do Rio Pardo em Botucatu teve início após a autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e deve demorar cerca de 6 meses para atingir o nível máximo. A obra é considerada a maior da história da cidade. Ao todo, a Sabesp investiu aproximadamente 57,3 milhões de reais na obra, que será responsável por garantir o abastecimento de água de mais de 140 mil moradores de Botucatu. Ao todo, em sua capacidade máxima, serão armazenados 10 milhões de metros cúbicos de água em uma área de aproximadamente 150 hectares. A obra, porém, divide opiniões entre ambientalistas e moradores das áreas que seriam inundadas e, consequentemente, desapropriadas. Com isso, uma força-tarefa para amenizar os danos ambientais foi realizada por biólogos que estão resgatando animais na mata para garantir que o alagamento mate o menor número de espécies possível. O plano de trabalho criado para o resgate da fauna foi uma das exigências da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para minimizar os impactos do empreendimento. Mudas de árvores nativas também foram plantadas no entorno do empreendimento como parte da revitalização da área. Dos 280 hectares do empreendimento, 130 serão destinados à proteção permanente, um trabalho conjunto para a preservação da fauna e da flora. Prever FM 6h33. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. E hoje, dia 3... Quem disse que não tem o que fazer no final de semana? Tem muita coisa que fazer. Já começou ontem a programação e hoje, no final de semana, tem muito mais coisa. Hoje, dia 13, tem Cine Teatro com Meu Passado Me Condena na sede do CCRJ, Rua Batista Pesavento, 213. E a Musitur traz MPB com Caio Jacóia e Mariana Costa na voz e violão às 10 horas de sábado na Praça do Bosque e no domingo, ao meio-dia, Caroline Violeira com música caipira raiz na Capela Ana Rosa, na Avenida Mário Barberi, sem número. E ainda tem Joga Cuesta das 14 às 20 horas no Shopping Parque Botucatu. E tem cinema também, Juliana?
Tem cinema, com certeza, e vamos falar de uma estreia que aconteceu ontem, de um filme internacional com uma pitadinha brasileira. Baseada em uma história nacional real, a produção norte-americana Meu Amigo Pinguim promete encantar ao mostrar a amizade inesperada entre um pinguim e um morador de uma ilha no estado do Rio de Janeiro. Antes de chegar aos cinemas, a relação entre o pinguim de Magalhães Dindim e o pescador João Pereira de Souza chamou a atenção de vários veículos do mundo todo, ganhando espaço na BBC de Londres e na CNN dos Estados Unidos, além de ter virado livro em 5 países. As sessões são às 17h05, 19h25 e 21h40. Fiquei curiosa para descobrir essa história. Olha, eu faz tempo que eu não vou no cinema, eu preciso me animar aí. Acho que essa é uma boa história. O Márcio me falou que tá todo mundo falando. Não sei se ele vai assistir logo o filme, mas parece ser muito bom. Agora, continuando aqui com as notícias da região aqui, Juliana, agora são 6h34 aqui na Prever FM. Centro Max Pfeffer traz em setembro atividades culturais gratuitas em Pardinho. No dia 15 de setembro, das 9 às 20 horas, o centro sediará a segunda-feira do empreendedorismo da Cuesta, na qual os visitantes poderão explorar a produção artesanal local e desfrutar da apresentação especial do grupo musical Chorinho da Joaninha. A partir do dia 17 de setembro, às 14 horas, o Museu Tião Carreiro oferecerá uma oficina de bordados em lençóis de bolso, inspirado em um objeto do acervo que revela o nome de batismo do mestre Tião. A atividade será conduzida pela artista Ofélia Lotti. As oficinas continuarão às terça-feiras, no dia 24 de setembro e 1 e 8 de outubro. Já no dia 19 de setembro, às 19 horas, será realizado o Sarau da Primavera, uma celebração da chegada da primavera com leitura e declamação de poemas pelas alunas do grupo de teatro. No dia 26 de setembro, na Biblioteca Pública de Pardinho, acontecerá o módulo Clubes de Leituras do programa Viagem Literária, com destaque para o livro Uma Chance de Continuarmos Assim, da romancista Tayasman Onhammat. E este evento será realizado online e visa promover o acesso à literatura e apoiar bibliotecas. Para encerrar o mês, no dia 28 de setembro, das 14 às 17 horas, a Biblioteca Pública será palco da oficina de História em Quadrinhos. Nos braços dela, com a quadrinista Bárbara IP, a atividade é voltada para jovens a partir de 15 anos e adultos, abordando desde a criação de roteiros até a composição de cenas e artes finais. Simone Spielberg, responsável pela comunicação do Centro Max Pfeffer do Instituto Jatobás, conta mais detalhes aos ouvintes do Primeiro Jornal. Alô, amigos e amigas, eu sou Simone Spielberg do Centro Max Pfeffer e Pardinho e eu tenho um convite muito especial para você. Nesse domingo acontece um dos eventos mais aguardados da nossa região, a Segunda-feira de Empreendedorismo da Cuesta, a FECP. Serão 70 expositores trazendo o melhor do artesanato regional, além de muita música, cultura e comidas típicas. Uma ótima oportunidade para adquirir produtos exclusivos feitos com muito carinho e criatividade por produtores da nossa região. Na Praça Coberta, prepare-se para saborear várias delícias da nossa região, com expositores trazendo o melhor da culinária local. E a programação cultural também está incrível, com apresentações artísticas para toda a família. No palco principal, vamos fazer uma viagem musical com um grupo de chorinho da Joaninha, que traz clássicos de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim. Então, anota na agenda, a Segunda-feira de Empreendedorismo da Cuesta acontece nesse domingo, dia 15 de setembro, das 11 às 8 da noite, no Centro Max Pfeffer. Traga sua família, chame seus amigos e venha aproveitar o melhor da cultura e da gastronomia da nossa região e fortalecer o comércio local. Esperamos por vocês, não percam, vem pro Max! Prever FM 6h37, o governo prorroga fechamento de unidades de conservação e parques. O estado de São Paulo tem 15 cidades com focos ativos de incêndio, segundo informou a Defesa Civil na manhã desta quinta-feira, dia 12. Todo o estado, entretanto, está em situação de emergência por conta do alto risco de incêndios. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 1.000 incêndios em setembro deste ano no estado de São Paulo. Por conta da situação alarmante, o governo prorrogou o fechamento dos parques e unidades de conservação até o dia 29 de setembro. No início do mês, o governo anunciou o fechamento emergencial de 79 unidades de conservação e parques localizados na região metropolitana interior do estado. A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios florestais que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação.
O fechamento, segundo a Fundação Florestal, seria inicialmente até esta quinta, mas foi prorrogado e mantido até o final do mês. Uma das unidades fechadas é o Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, que em 2021 foi atingido por um grande incêndio que consumiu 53% da área verde do local. Criado em 1993, o parque abriga o último grande remanescente de cerrado na região metropolitana de São Paulo. O local foi criado com o objetivo de conservar mata nativa e áreas de mananciais do sistema Cantareira. Agora na Prever FM são 6h39 e como a gente já conversou aqui, hoje é sexta-feira 13 e nós estamos ouvindo aqui as declarações de alguns convidados que passaram aqui pelo Primeiro Jornal, falando o que eles pensam a respeito de superstições, eles têm algumas superstições. E você que está nos ouvindo, se você tem alguma superstição, acredita, tem algum problema aí com a sexta-feira 13, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, 3440 1009. Então nós vamos ouvir agora a declaração de Malu Ornelas, fotógrafa, e nós vamos na sequência para o nosso próximo break. Se o computador colaborar. Aí ele não quer. A gente ouve na volta qualquer coisa, não tem problema não. Primeiro Jornal, Prever FM. Prever FM 6h42, o Primeiro Jornal tá de volta. Vamos ouvir aqui o áudio da Malu Ornelas só pra gente não perder, que agora o computador colaborou, ó. Eu não acredito muito em superstições, mas respeito quem acredita. Gosto do número 13 e acredito que o verdadeiro azar não é o gato preto, mas sim quem acredita cegamente nessas crenças limitantes. Um beijo para todos e todas. Muito bem, muito obrigada a participação da Malu aqui, que não acredita em superstição, mas deixou aqui o recado dela também pra gente. E agora são 6h43, sobre o dinheiro esquecido, Juliana. Tem muita gente falando sobre isso na internet. E para evitar aí problemas, né, o Congresso autorizou o governo a recolher até 8,5 bilhões para fechar o orçamento de 2024. E quem nos traz mais informação a esse respeito é nosso companheiro aqui de Primeiro Jornal, Márcio Paes de Almeida, com o auxílio do economista Paulo André de Oliveira. Então, vamos ouvir primeiro a pergunta do Márcio ao Paulo André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Primeiro Jornal. Nós fomos atrás do economista, professor Paulo André de Oliveira, para dar uma explicação abalizada, uma explicação profissional do que está acontecendo com esse dinheiro que as pessoas físicas, pessoas jurídicas deixaram já há muitos anos no banco, né? E o governo vai usar esse dinheiro porque ele tem uma meta fiscal a ser atingida. Mas, para falar de tudo isso, para evitar fake news, inclusive, nós procuramos um especialista, um economista, para explicar direitinho o que está acontecendo. Professor Paulo André de Oliveira, bom dia. Bom dia a todos. Márcio, o dinheiro esquecido no Banco Central é um dinheiro que se esqueceu em alguma conta por mais de 2 anos sem movimentação nenhuma. Quer dizer, é dinheiro de pessoa falecida, é dinheiro de uma conta que você fechou e deixou algum dinheiro lá e esse dinheiro foi rendendo alguns juros. Então são dinheiros disponíveis há muito tempo que o Banco Central disponibilizou um sistema de valores a receber para as pessoas entrarem com o CPF lá e conseguirem esse dinheiro de volta. O Banco Central ainda tem lá 8 bilhões e meio de reais que ninguém reclamou. E já faz algum tempo já que o Banco Central está fazendo isso daí, né? Está disponibilizando essa possibilidade. Então o Congresso Nacional viu nisso daí uma possibilidade. Qual que é a possibilidade? Ele consegue levantar 8 bilhões e meio de reais, né? Para ajudar numa situação que ele tem em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Existe uma lei de 2011 que fala que 17 setores da economia que utilizam muita mão de obra, eles tiveram uma forma diferente de cobrar a Previdência. Como que se cobra a Previdência? A forma normal é você cobrar do trabalhador, né, uma alíquota que varia de 7,5% a 16% do valor da remuneração dele, e 20% da empresa.
esse sistema de exoneração deixou de ser sobre a folha de pagamento e passou a ser sobre o faturamento da empresa. Então, pelo que a empresa fatura, um percentual, né, que vai de 3% a 6,5%, é cobrado como INSS. O lado bom dessa desoneração é manter os empregos desses setores, mas, por outro lado, acaba diminuindo a arrecadação do governo. E essa lei estava se finalizando, né? E o Congresso não só prorrogou, como também incluiu as prefeituras de pequeno porte. O governo, que está procurando dinheiro de toda forma, ele entrou em atrito com o Congresso e falou assim, o seguinte: olha, vocês têm que determinar de onde vai vir o dinheiro se a gente reonerar a folha. Isso foi inclusive parar no STF. Antes de ontem à noite, né, o Congresso votou uma lei ali para manter essa desoneração da folha e para as prefeituras de pequeno porte e começar a reonerar a partir de 2025. E uma das formas de compensação seria pegar esse dinheiro que está esquecido lá nos bancos, que as pessoas não reclamaram. Ainda é pouco dinheiro, não é o suficiente, mas já é uma forma de diminuir esse rombo aí que tem por causa da desoneração das folhas. A pessoa pode reclamar se ela ainda quiser fazer isso daí? Pode. Ela vai ter aí 30 dias para tomar uma atitude, né? Tomar uma atitude de pedir essa restituição de volta, desse dinheiro esquecido. Se ela não fizer isso daí, aí ele entra no patrimônio da União. Bom, o Banco Central entende que isso daí não é uma receita de geração do governo, que a gente chama de receita primária. E o governo quer fazer isso daí justamente para cumprir as metas de outra lei, que é o arcabouço fiscal. Então é importante sim, né, o governo procurar fontes de financiamento, mas o Banco Central não entende isso daí como uma forma de aumentar a receita primária, ou seja, a receita do próprio governo. Isso daí é uma receita esporádica, não operacional, se a gente fosse comparar com uma empresa. Então é isso daí. Esse atual governo já fez isso daí em 2022 também, com o PIS/PASEP. E o valor era bem maior, se não me engano, era em torno de 26 bilhões, muito mais dinheiro. Pessoas que não foram retirar o PIS e o PASEP, né, que é o Programa de Integração Social, e o outro PASEP é de funcionário público, e o governo também incorporou no Caixa da União, ele fez isso daí através da lei do arcabouço fiscal, e incorporou esse dinheiro de novo, lei do arcabouço fiscal não, da lei de transição, quando passou de um governo para o outro. Né, ele incorporou esse dinheiro também aos cofres da União. Então, para encerrar, a verdade é que a pessoa ainda tem 30 dias para reclamar, ela pode reclamar na justiça depois, mas é valores muito pequenos. Né? A gente vê aí valores de R$100, o máximo que se viu aí foi R$3.000 por enquanto. Né? Porque um somatório de pequenos valores. É um somatório de pequenos valores e isso daí é só para tapar um buraco do governo no momento. Do ponto de vista fiscal é pouco dinheiro, mas como eu já falei, o governo está tentando fazer isso, arrecadar dinheiro de todo lado, né? Mas as pessoas continuam tendo os direitos dela de reclamar na justiça e tudo mais, mas muito provavelmente ele consiga fazer isso, porque o Congresso votou essa desoneração da folha juntamente com essa possibilidade aí de receber esse dinheiro esquecido que está nos bancos, que é dinheiro de consórcio, de bancos, etc. É isso aí. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso daí que está acontecendo aí, que depende da sanção, né, da lei pelo presidente Lula. É isso aí. Um abraço aí para todos vocês. Para não ficar dúvida aí para os ouvintes do primeiro jornal aqui da Prever FM, muito obrigada à participação do economista Paulo André de Oliveira. Espero que para todo mundo tenha ficado claro agora. Não, muito esclarecedor. Paulo André que vem sempre aqui no primeiro jornal para tirar essas dúvidas, né, de temas da economia. Muito bom. Prever FM 10:07, governo Lula pretende confiscar terras de autores de incêndios criminosos, diz Marina Silva. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda meios legais para confiscar terras de autores de incêndios florestais criminosos no país.
disse nesta quarta-feira a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. De acordo com a ministra, os estudos se inspiram na lei que permite o confisco contra proprietários que exploram trabalho análogo à escravidão em suas terras. Marina não deu um prazo para a conclusão desses estudos, nem disse quando uma proposta nesse sentido pode estar pronta, mas defendeu a necessidade de endurecer as leis que prevêem punições para autores de incêndios criminosos. Atualmente, disse a ministra, a pena máxima chega a 5 anos de prisão. Ela afirmou a jornalistas durante um evento do G20 sobre bioeconomia que aqueles responsáveis por queimadas criminosas serão punidos. Segundo ela, estão sendo estudadas medidas para aumentar as penas para tais crimes, incluindo a possibilidade de aplicar o mesmo estatuto utilizado em casos análogos à escravidão. Essa legislação permitiria o confisco da terra, que retornaria ao domínio do Estado para aqueles que cometem incêndios claramente criminosos. A ministra afirmou ainda que foram abertos ao menos 32 inquéritos para investigar incêndios de origem criminosa no país. Ela disse que as queimadas que se espalharam pelo Brasil neste ano, particularmente na Amazônia e no Pantanal, mas também em outras regiões como o interior de São Paulo e outras áreas do Centro-Oeste, como Brasília, são uma aliança entre a seca causada pela mudança do clima e a criminalidade. A ministra afirmou que, somando os dados deste ano e do ano passado, houve uma redução de 60% no desmatamento. No entanto, observou que a criminalidade, aproveitando a perda de umidade da floresta e a mudança climática, está ateando fogo na vegetação para destruí-la sem a necessidade de desmatamento direto. Marina admitiu que até o final do período seco, entre outubro e novembro deste ano, a situação das queimadas seguirá difícil e que haverá muito trabalho pela frente. Em agosto deste ano, o número de focos de incêndio na área brasileira da floresta amazônica bateu o recorde ao atingir o maior nível desde 2010, mostraram dados do governo federal. Satélites detectaram 38.266 focos de incêndio na Amazônia em agosto, mais que o dobro do ano anterior e o maior número para o mês desde 2010, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E é importante porque a gente não aguenta mais queimada também, né? Sim, a Amazônia está numa situação muito crítica de seca há muito tempo. Alguma coisa precisa ser feita, essas pessoas precisam de fato ser punidas. Prever FM 6h53, o governo avalia o retorno do horário de verão por causa da seca. O governo do presidente Lula estuda a possibilidade de retorno do horário de verão devido ao tempo seco registrado em todo o Brasil. A informação foi revelada pelos ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, nessa quarta-feira, dia 11. O vice-presidente afirmou que o retorno do horário de verão poderia ajudar a minimizar o impacto da seca no país. Não vai faltar energia, mas nós precisamos poupar. Então, o horário de verão pode ser uma boa alternativa para poupar energia, avaliou. O retorno da medida ainda é avaliado por membros do governo. O horário de verão foi extinto no início do governo Jair Bolsonaro em 2019. O seu retorno chegou a ser especulado no ano passado, mas acabou descartado pelo governo, já que o nível dos reservatórios hídricos brasileiros estava alto, mesmo diante da seca, e por isso a medida não seria necessária. Em 2024, o Brasil enfrenta a pior seca de sua história, registrada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A seca afeta ao menos 1.400 cidades em nível extremo ou severo. Prever FM 6h54. Deolane Bezerra pede soltura ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa da advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra pediu que o Superior Tribunal de Justiça revogue sua previsão preventiva. O caso está em segredo de justiça e será analisado pelo desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. Não havia decisão tomada até às 9 dessa quinta-feira. No pedido de habeas corpus, a defesa alega que não estão presentes os elementos que justificam a prisão, sendo que podem ser aplicadas ao caso da influenciadora outras restrições. Os advogados argumentam ainda que nem o Ministério Público nem a defesa foram ouvidos sobre a nova ordem de prisão. Segundo os advogados, o retorno à prisão é medida que, além de excessiva, é absolutamente ilegal. A TV Globo apurou que os advogados de Deolane já estiveram no STJ conversando sobre o caso. Nessa terça-feira, dia 10, Deolane teve a prisão domiciliar revogada por descumprir medidas cautelares logo após a sua liberação. Ela havia sido presa em Recife no dia 4 de novembro em operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Nessa quarta-feira, o presidente do STJ, Herman Benjamin, negou o pedido de soltura de Solange Bezerra, mãe da influenciadora. A íntegra da decisão ainda não foi divulgada. Solange vai continuar presa na colônia penal feminina Bom Pastor, no Recife. E assim continua mais essa novela também, né?
Bom, nós temos aqui mais a participação de mais uma pessoa, mais um convidado que passou aqui pelo Primeiro Jornal, falando aqui de superstições. E logo mais a gente tem o nosso break comercial e na sequência o horário eleitoral obrigatório, o programa eleitoral obrigatório na sequência. Já voltamos daqui a pouquinho. Alô, aqui é Ricardo César Torres. Sobre superstições, eu acho que eu sou alguém que não acredita, não valorizo tanto, acho que já tive mais valor a isso quando mais novo, mas eu acredito no acaso, então não tenho tanta, não dou tanta importância às superstições. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Prever FM 710, o Primeiro Jornal tá de volta e a Câmara aprova projeto que aumenta a pena mínima de prisão para crime de feminicídio para 20 anos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que aumenta a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra a mulher. A matéria prevê que condenados por assassinato contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero terá pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos. Atualmente, a lei prevê que o feminicídio deve ser punido com prisão de 12 a 30 anos. O projeto segue para a sanção presidencial. As penas serão aumentadas em 1/3 caso a vítima estivesse grávida ou nos 3 meses após o parto, bem como quando as vítimas forem menores de 14 anos ou maiores de 60. A pena também será aumentada em 1/3 caso o crime tenha sido cometido na presença de filhos ou pais da vítima. Nos casos de réus primários, a pena será reduzida a 55%, mas o projeto impede que o autor do crime fique em liberdade condicional. O projeto também aumenta a pena para a violência doméstica, que hoje é de prisão por 3 meses a 3 anos, para 2 a 5 anos. No caso de violência doméstica contra a mulher, a lei atual prevê reclusão de 1 a 4 anos e passará a ser, se a lei for sancionada, de 2 a 5 anos. O projeto também prevê a aplicação do dobro da pena para crimes cometidos contra a mulher pela razão de ela ser mulher. Prever FM 712 e o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco alerta sobre golpe de convocação de mesários para as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco fez um alerta na quarta-feira sobre a circulação de um novo golpe que utiliza o nome da Justiça Eleitoral para roubar dados pessoais de eleitores. A fraude acontece por meio de um e-mail falso que informa a pessoa que ela foi convocada para atuar como mesária nas próximas eleições e pede que acesse um link fraudulento. Após clicar no link, a vítima é solicitada a fornecer o número do CPF, supostamente para confirmar a convocação. No alerta, o TRE de Pernambuco reforça que, embora as convocações de mesários possam ser feitas por e-mail, WhatsApp, presencialmente ou por carta, a Justiça Eleitoral não solicita atualização de dados cadastrais, pois essas informações já constam no banco de dados do órgão. Qualquer tentativa de golpe também pode ser denunciada ao Tribunal Superior Eleitoral por meio do Disque Denúncia SOS Voto no telefone 1491. É o que não falta, é tentativa de golpe por aí, né? Então se você aí tá em dúvida, né? Se você for convocado para mesário, tem alguma dúvida? Na dúvida, não clique em link nenhum. Melhor coisa, né? Vai até o cartório eleitoral da sua cidade, tira a dúvida, tira a prova se você foi realmente convocado, mas não clique em links e muito menos informe seus dados pessoais, por segurança, né? Prever FM 713. Polaris Down. Turistas fazem primeira caminhada espacial de missão privada. 2 tripulantes do programa Polaris Down da SpaceX caminharam no espaço na manhã desta quinta-feira, dia 12. A missão é considerada histórica porque é a primeira vez que uma empresa privada leva civis para andar no espaço. Jared Zachman, o bilionário que adquiriu a viagem, foi o primeiro passageiro a ter a experiência de sair da nave Crew Dragon para flutuar às 7h52. Em seguida, às 8h05, foi a vez de Sarah Grills, que é engenheira de operações espaciais da SpaceX. Neste momento, eles sobrevoavam entre a Austrália e a Antártida, segundo a SpaceX. Após alguns minutos do lado de fora, a tripulação retornou a Crew Dragon e a porta da nave foi fechada por volta das 8h19. A caminhada estava programada para ocorrer a partir das 3h23, horário de Brasília. Mas ainda na madrugada, sem revelar o motivo, a SpaceX mudou o horário de início da preparação para 5h55. Antes da saída, a Crew Dragon foi despressurizada e exposta ao vácuo do espaço.
A experiência espacial também exigiu trajes específicos que foram desenvolvidos pela SpaceX para esta missão. Os 2 turistas espaciais saem amarrados por um equipamento de oxigênio, enquanto os demais permaneceram na cabine. A flutuação acontecia a uma distância de cerca de 700 quilômetros da Terra. No passado, somente astronautas altamente treinados e financiados pelo governo fizeram caminhadas espaciais. Foram realizadas cerca de 270 na Estação Espacial Internacional desde a sua criação nos anos 2016 por astronautas chineses na Estação Espacial Tiangong de Pequim, segundo a agência Reuters. Antes dessa experiência, a equipe da Polaris Dawn já havia feito história. Nesta quarta, eles alcançaram 1.400 quilômetros de distância da superfície da Terra, a mais alta já atingida por humanos desde o programa Apollo, encerrado em 1972. Para se ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional fica a 420 quilômetros da Terra. Você aceitaria ir para o espaço, Ellen? Eu tenho vontade, viu? Vou falar que eu tenho vontade de fazer algumas coisas diferentes, tipo pular de paraquedas. E pro espaço é uma delas. É uma experiência única, né? Eu acho que completamente. Eu acho que deve ser muito legal. Você tá lá, gravidade zero, poder ver a Terra de longe. Deve ser uma experiência Colocar diferente. A trilha sonora do Interestelar. Isso, umas coisas assim, entendeu? Do ET, né? Coloca a trilha do ET de fundo. Agora, Ellen, sexta-feira é dia do quê? Sexta-feira é dia de sextou, é dia de um monte de coisa. É dia de descanso, é dia de já pensar no final de semana. Então, pensando no final de semana, dia de Harmonize também, não é? Dia de Harmonize com Homero Cordeiro, é verdade. Hoje é dia de Harmonize. Se você acompanha aqui o primeiro jornal aqui da Prever FM, toda sexta-feira a gente tem o quadro Harmonize com Homero Cordeiro e ele nos fala sobre harmonização de vinhos com alguns pratos especiais. E essa combinação de hoje, eu acho que, como a gente falou aqui, é a que mais combina, né? É igual Romeu e Julieta. Exatamente. Harmonização de queijos e vinhos. Então, vamos curtir. A gente tem mais aqui, participação de mais uma pessoa aqui, mais um convidado do primeiro jornal aqui também, para falar sobre superstições. Se você quiser participar também, pode mandar o seu áudio aqui, a sua mensagem no 3440-1009. E daqui a pouquinho a gente tem entrevista também. Então, bora curtir o Homero Cordeiro. Hold me closer, hold me fast. Follow. Olá, bom dia. Eu sou o Homero, da Adega para Todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de harmonização de vinhos com queijo. O queijo é uma tradição, né? Todo mundo e do mundo inteiro, não dá para você comer um queijo com cerveja, enfim, com outra bebida, né? Com uísque. O queijo é o vinho. Você vai lembrar sempre. E no mundo todo, era uma coisa que combina muito bem, né? O casamento dos dois. Vamos começar a falar dos queijos macios. Os queijos macios, que é chamado de queijos doces. Esses queijos são, sei lá, mussarela, prato, Gouda, todos esses queijos moles. O queijo mole, eles todos são feitos para vinhos brancos. Então você pensar em mesmo um Chardonnay de entrada, Sauvignon Blanc, os italianos, em qualquer região, o alentejano, o português, eles combinam muito bem com esses queijos moles. Então não é todo queijo mole que vai combinar com vinho tinto. Aliás, nunca vai combinar com vinho tinto. Um outro queijo que é apropriado para o vinho tinto são os queijos duros, os parmesão, o grana padano, aqueles queijos bem seco, duro. Aí você precisa de um vinho com estrutura, um queijo que seja bem firme, um queijo, a condição dele estar mais amarelo, mais durinho, é um queijo que vai ser próprio para o tinto. É uma experiência muito boa. Então, quando comprar um queijinho mais firme, mais duro, num dia mais frio, pensa lá num bom vinho encorpado tinto. E outra prova que é muito gostosa de fazer é o gorgonzola, né? Se ele é feito na Itália, tem esse nome. O blue cheese, que é aquele chamado de queijo azul, que é o mesmo queijo, né? Esse queijo, ele combina muito com o vinho do Porto. Ele é salgado, tem aquelas manchas azuis, e um vinho doce, que é o Porto, combina muito bem. Então, deixar esse queijo espalhar na boca, mastigar muito com cada gole de vinho. Isso serve também para o parmesão, naturalmente, tudo, com o vinho para cada queijo, né? Mas mastiga e deixa virar uma pasta até que ele
solte toda a gordura, o vinho solte toda aquela potência dele. É uma prova sensacional. Junta a família, os amigos, abre lá o branco com os queijos moles, abre o tinto com os queijos duros e encerra com o gorgonzola aí, com o porto. Bom apetite, bons goles e boa semana para todos. Olá, bom dia. Eu sou o arquiteto Pedro Paulo Pacheco e eu tenho várias superstições. A primeira delas, eu acho que a mais que tem a ver com o meu trabalho é que eu entro na casa de todo mundo e todo projeto novo que a gente faz de reforma ou entrega de projeto para a casa do cliente, eu entro com o pé direito. Isso é sempre. Já é uma coisa que todo mundo percebe e eu já faço automaticamente. E eu acho que outra grande superstição que eu tenho é que quando sem querer eu falo alguma coisa que não é para acontecer, eu dou 3 batidinhas numa madeira. Às vezes é até difícil de encontrar alguma madeira natural hoje em dia, né? Porque a gente tem tantos MDFs e tantas imitações como alumínio e outras coisas que eu fico até procurando onde tem uma madeira só para dar 3 batidinhas. Coisas de leve na minha superstição, mas eu particularmente adoro Sexta-feira 13. Eu acho que é um dia bárbaro porque as pessoas ficam morrendo de medo e a gente acaba conseguindo relaxar um pouco mais sem a pressão do dia a dia, com piadas e com coisas mais legais sobre o assunto Sexta-feira 13. Um ótimo dia para todos. Um beijo. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.